A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada na presença de Deus, uma semana renovada na presença de Deus. Que Deus abençoe nossa família, nosso lar, nossos projetos, sonhos, trabalhos, em nome de Jesus. Queridos, hoje vamos meditar na palavra de Deus, no que a palavra de Deus nos diz, no capítulo 20 de Salmos, versículo 7. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Um texto muito conhecido. A palavra do Senhor nos diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Repetindo, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos em o nome do Senhor nosso Deus. Em outras traduções, nós faremos menção do nome do nosso Senhor, o nome de Deus. Queridos, esse texto nos deixa claro que nós precisamos voltar realmente a confiar em Cristo. As pessoas hoje andam desesperadas pelo que está acontecendo no mundo inteiro, diante das situações, das adversidades. As pessoas andam desesperadas, ansiosas, as pessoas têm medo de morrer. Queridos, quando nós encontramos a Cristo e nós entendemos o que realmente Cristo é, conforme as Escrituras, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nós não tememos mais a morte, porque nós sabemos que isso aqui é passageiro. Claro, nós não vamos buscar morrer, porque humanamente falando, aqui na Terra, a gente quer aproveitar ao máximo, com a família, trabalhar. Mas que se um dia a morte vier, devemos saber que isso aqui é só passageiro. Há um lugar reservado para nós. E Paulo vai dizer isso lá em capítulo 1 de Filipenses. Ele vai dizer, deixa claro, capítulo 1 de Filipenses, versículo 21. Paulo vai dizer: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só que texto tremendo. Porquanto para mim é viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo é vida. Quando ele fala isso aqui, ele estava fazendo referência a Cristo, que Cristo é vida e o morrer é lucro. Quando eu morrer aqui, amém, tchau, foi bom, aproveitei, vivi, mas agora eu vou viver eternamente com o Senhor, na glória. Então precisamos entender esta palavra, pegar essa palavra para a nossa vida, entender esse contexto de salvação que ela traz para a nossa vida e também o contexto de confiança que esse texto nos leva a dizer e nos mostra aqui que devemos confiar, voltar a confiar em Deus. Nós andamos desesperados, frustrados, milhões de pessoas frustradas hoje em dia, vazias, nunca estão satisfeitas. Sabe o que é isso, minha gente? É falta de Cristo, é falta de realmente confiar naquele que nos enche, que transborda. Jesus naquele tanque com aquela mulher, ele vai dizer para ela que se ela beber da água que ele der, ela nunca mais voltará a ter sede. O problema é que nós estamos buscando beber da água desse mundo. E a água desse mundo não traz vida. As coisas do mundo são passageiras, são momentâneas, é coisa rápida. Mas tudo que vem de Cristo para nós é eterno, queridos. Quando nós temos a nossa plena confiança em Cristo, a nossa plena esperança em Cristo, a fé em Cristo, nosso Salvador, o nosso poderoso Senhor, nós não tememos a morte, nós não tememos a adversidade. Nós estamos vendo aí essas guerras de Israel contra esse grupo terrorista, mas mesmo assim não devemos temer. Se nós não conhecemos a Cristo, devemos ter medo, porque se morrermos não vamos para Cristo, estando de qualquer jeito. Mas se a nossa vida está em retidão com Cristo, não devemos temer. Se a morte chegar, vamos para o Senhor, vamos morar com o nosso Deus. Não há o que temer, temos que nos alegrar por isso, porque a promessa e o plano de Deus vai ser cumprido em nossa vida. E trazendo para as coisas aqui da terra, devemos confiar em Deus, devemos deixar de querer confiar na força do próprio braço, no nosso próprio entendimento. Eu falo isso algumas vezes no meu lar e eu vou falar para você agora, em sua família. Você pode ser a pessoa mais estudada do mundo, mais capacitada do mundo, mais preparada. Se Deus não abrir a porta, nada funciona. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que estar apto para ser usado, seja no seu trabalho, seja no seu lar, onde for. Mas saiba que tudo passa pela permissão de Cristo. Se Cristo não abrir a porta, nada funciona, porque a Bíblia diz que a porta que ele abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. Então tudo é através de Cristo, não é através da nossa inteligência, que nós achamos ter, de nós mesmos, da nossa força,
da nossa capacidade humana que achamos que vem de nós, é de Cristo, porque Ele que nos dá mentalidade para estudar, Ele que nos dá saúde, Ele nos dá o fôlego de vida, então tudo provém de Cristo para a nossa vida. Então devemos ter a plena confiança em Deus. Talvez eu ou você não realizamos algo que tanto desejamos na vida ainda, ou ter um sonho que um dia a gente sonhou e deixou de lutar para realizar, porque a gente tinha começado a confiar na gente. As coisas deram certo até o tempo. E vão dar certo até quando a gente confiar em Cristo. A partir do momento que nós começamos a confiar no nosso próprio entendimento, na nossa própria força e nas nossas próprias estratégias, as coisas vão começar a dar errado. É fato, eu digo por experiência própria. Mas quando você começa a depositar a sua confiança em Deus, pedir sabedoria, pedir estratégia a Ele, pedir que Ele nos guie e nos dê a direção do que fazer, a coisa começa a fluir, a coisa começa a acontecer. E quando nós aprendemos a acalmar nosso coração em Cristo, e esperar o tempo de Deus para a nossa vida, as coisas do tempo certo acontecem. E nós vivemos o propósito de Deus. Mas é preciso ter confiança em Cristo, não em nós. Nós somos pó, do pó viemos, do pó vamos voltar. Mas nós precisamos ter confiança em Cristo e sabermos que a terra, nosso corpo, é matéria, mas existe um espírito dentro de nós. E esse espírito ele vai habitar com Cristo. Mas nós precisamos estar nele, nós precisamos estar em retidão com o Senhor, nós precisamos confiar em Cristo. Ele é a nossa esperança viva e real, Ele é a nossa libertação, Ele é o nosso resgate, Ele é Cristo poderoso. Ele diz lá em Efésios 3:20 que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme o seu poder que nós opera. Que Deus abençoe nosso dia, que Deus transforme a nossa vida cada dia mais e que essa palavra penetre no nosso coração, em nome de Jesus.